Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Ei pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Lê hoje. E agora, o bate-papo é entre duas mulheres na mineração. Falando um pouquinho sobre esse tema. Vamos conversar sobre mulheres na mineração? Ai, mulheres da indústria. Na indústria, né? Mulheres do mundo. Mulheres sendo mulheres. Mulheres do mundo, né? Vamos nesse assunto? Vamos. E eu vou fazer uma provocação assim para nós, né? Lá no primeiro vídeo a gente falou da questão da diversidade, que quando a gente também, uma forma da gente se fortalecer é a gente se juntar, né? Sim. Quando a gente se junta, a gente forma um grupo, a gente se reconhece, a dor, né? E como é que a gente pode vencer, porque são muitos desafios que a gente passa, né? E como mulher, né? Né? De forma geral. De forma geral, né? E aí a minha provocação é assim, né? E o quanto nós somos, ao mesmo tempo, também competitivas, né? Sempre falo isso. Que bom que você trouxe. Como nós somos preconceituosas. Conosco mesmo, meu Deus. E a gente precisa, de fato, se enxergar ali. A gente tem as mesmas dores, né? São dores parecidas. Não a mesma não, porque somos diferentes. Mas são dores parecidas, dores, né, na vida profissional, no âmbito pessoal, como mãe, né, como esposa, como filha. E o quanto que a gente se fortalecendo, né, tirando essa parte da competitividade, né, tirando isso, o quanto que a gente pode vencer e ser mais leve, né. Na empresa atualmente que eu trabalho, muito legal, assim, a gente montou um grupo, foi montado um grupo de mulheres e a gente, com um programa mesmo ali de desenvolvimento, de formação, espaço de fala, para a gente compartilhar dores, momentos, questões da vida profissional e como é que a gente se apoia, como é que a gente se ajuda, né? E eu comecei a perceber, eu entrei para participar desse grupo ali e o que eu percebi que eu achei muito legal, assim, né? Quando a gente se junta enquanto mulheres e a gente começa a falar, né? Eu passei por isso, você passou, a gente começa a ganhar uma força. E a mulher tem uma força natural, nós temos, né? A gente já nasceu com essa força, né? Ai, a gente tem que pôr o menino pra fora da gente. Não é? Então, isso, assim, o quanto que realmente potencializa, a gente pode potencializar cada vez mais, né? Os desafios que nós temos enquanto mulheres, principalmente no âmbito organizacional, de mineração, de siderurgia, de indústria de base, e qualquer outro modelo, né, que a gente tenha, qualquer outro segmento que a gente tenha, né? Temos desafios ainda, enquanto mulheres, eu percebo mulheres principalmente em posições de liderança, temos ainda um espaço para a gente avançar, o quanto que a maternidade, né, e líderes falam assim, mas ela vai sair de licença maternidade, ela vai ficar X meses fora, e o quanto a gente já está quebrando essas barreiras, né, isso que é o gostoso, né, eu tive o prazer de contratar mulheres que tinham anunciado que estavam grávidas. Isso, há um período atrás, a gente, enquanto mulher, engraçado que depois eu conversei com uma dessas pessoas que entrou para a empresa, e aí ela falou assim para mim, nossa, eu não imaginava que eu pudesse participar de um processo de seleção grávida. E quando ela falou, ela me contando, né? Quando ela falou para a mãe dela que ela estava grávida e tinha aparecido uma oportunidade na empresa e que ela ia fazer uma entrevista, a mãe falou assim, mas você não pode. E aí vem dos vieses que a gente carrega, né? Dos preconceitos que a gente carrega, porque realmente não podia, né? Realmente assim, você vai participar de um processo de seleção, sim, eu estou grávida. Ok, então vamos agradecer, né, a pessoa. Porque senão daqui a pouco ela está de licença maternidade. Daqui a pouco ela está fora, enfim, né? E são barreiras que a gente vem quebrando. Sim. E para a gente quebrar esse tipo de barreiras, é a gente se juntando mesmo também, né? Enquanto mulheres, e fala assim, é possível, já aconteceu, né? E o quanto nós também, enquanto profissionais,
podemos influenciar a liderança, né, os homens que são em posições de liderança, em trazer essa diversidade, esse aspecto, o feminino, né, o lado mais feminino para dentro de um time. Eu percebo que em times, quando tem mais mulheres, naturalmente tem um cuidado. Naturalmente eles começam até se policiar na fala, uma fala mais respeitosa, né? Isso é gostoso da gente ter, uma fala com menos preconceito, com mais respeito às pessoas. Então eu percebo disso também, o quanto nós temos esse poder também de transformar o ambiente de trabalho que a gente se encontra com a nossa presença. Né? Só de termos a presença da mulher no ambiente de trabalho, o físico, o espaço físico, o banheiro, né? A gente falou aqui, o banheiro, tem que ter um banheiro, tem que ter um cantinho ali, né, mais feminino. E quem não gosta? Né? O homem gosta, a gente gosta de ter esse ambiente, né, mais confortável, mais leve. Então, já é percebido também ganhos, eu já percebo também que nós temos hoje um número maior de mulheres. Ainda temos barreiras para a gente trazer mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres nos nossos processos de seleção. E o valor já está aí, já é provado, né? O valor que a gente tem e o quanto a gente se ajudando nas questões que muitas das vezes, nós mesmos nos bloqueamos, né? Tem bloqueios que a gente coloca no nosso dia a dia, que a gente traz lá de trás, dos avós, das mães. E a gente tá enraizado e a gente começa até a se chicotear mesmo, né? Eu não posso, eu não consigo, esse espaço não é para mim, né? Todo espaço são para todas. Exato. E aí quando a gente se junta e fala assim, nossa, você teve essa questão? Eu também tive. Como é que você passou por isso? A gente ganha força, né? E vê que não é só comigo, né? Com outras que venceram. Sim. Uma dica que eu dou, que eu acho que é importante da gente ter no nosso âmbito profissional, é a gente eleger mentoras. Tem mulheres que estão em posições de liderança hoje, e conseguiram chegar nessas posições, né? São inspiradoras. São inspiradoras, e tem várias aí, né? Não só no nosso ambiente de trabalho, né? Que também temos mulheres inspiradoras em cada uma no seu ambiente de trabalho. Cada uma no seu papel na sociedade, mas nós temos mulheres inspiradoras que são esportistas, que estão em outros segmentos, e elas venceram também, né? E continuam quebrando barreiras, né? Continuam contribuindo, trazendo algo de diferente, a força delas. Então, eleger também essas mulheres como nossas mentoras, algumas que a gente tem mais proximidade, ou mesmo aquelas que nós não temos proximidade, mas a própria rede social hoje, ela favorece que a gente entenda um pouquinho, né, como é que ela vive, como é que é o lado dela, o lado que ela mostra ali, claro, né, para dar né, para nos fortalecer enquanto isso, para quebrarmos mais barreiras. E a primeira barreira que a gente tem que quebrar é a nossa. Porque a gente não muda o outro. Né? Eu não mudo a Marcela, eu não mudo o meu líder. Né? Primeiro mudo a mim. Né? Eu que tenho que me adequar, me adaptar e me entender. Me entender e provocar a mudança. Sim. Agora a gente pode provocar. E é o nosso papel também de influenciadoras, né? E sermos também essas influenciadoras das nossas filhas, das amigas das nossas filhas, para a gente quebrar, quebrar esses ciclos passados que a mulher era tida realmente como a mulher, que o lugar dela era um lugar de casa, apenas. Apenas, né? E o lugar da mulher é em todos os lugares, aonde ela quiser, e cada vez mais, né? Expandir essa luz que a gente tem, né? Exato. Gente, é um tema que eu gosto muito, que me é muito caro, porque eu tenho 2 meninas, né? Então eu comentei isso com ela, eu falei, gente, eu quero que quando elas olhem e falem assim, nossa mãe, mas por que você fazia isso? Que ridículo! Por que você discutia esses temas? Como a gente já não discute mais se mulher estuda, se menina estuda, a gente não discute. Não. A sua filha vai estudar, o seu filho vai? Não, todo mundo vai estudar.
A gente não discute se pode tirar carteira, a gente não discute se pode votar. Então, assim, e são coisas que num passado muito recente Eram discutidas. Então, hoje, a gente olha e fala assim, acho que absurdo. Então, discutir a presença da mulher no mercado de trabalho, discutir a mulher na liderança, eu espero que em curtíssimo espaço de tempo também seja ridículo. A gente, mas por que vocês estavam discutindo isso? Mas ainda tem, né? A gente ainda tem que discutir. E eu percebo, né, quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente acha que o incômodo, por que é legal esses grupos, né? A gente imagina que o incômodo, a questão está no trabalho. E muitas vezes não está. Está nas dificuldades, né, de ter criança em casa e você tem que fazer lição, você tem que cuidar de organizar o material, você tem que... Eu falo, quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Você vira mãe, você vira uma culpada. Você se culpa por tudo, você se culpa por não estar presente, não deu para fazer isso, não deu aquilo. Então, assim, a história da bailarina, né? Que linda ela dançando, e o sapato dela, porque... Existe várias coisas, a gente tem que tentar um equilíbrio, né? E essa responsabilidade não é só nossa. Não é só nossa. Porque nasce a culpa, porque a gente entende que enquanto mãe... É com a gente pronto. E não necessariamente é só conosco, né? É dividido. É dividido. Porque tem a mãe e tem o pai, e tem a avó e tem o avô, e tem rede de apoio. E a gente quer dar conta de tudo. No meu primeiro filho, o Miguel, de 11 anos, quando ele nasceu, veio esse sentimento, né? E agora? E eu queria dar conta de tudo, né? Enfim, eu não queria dormir, né? Eu queria ficar 24 horas acordada, acho que quase todo mundo deve passar por isso, né? E até que depois que eu entendi assim, e a minha mãe oferecendo ajuda, né? Até que eu entendi assim, isso mesmo, tá bom. Pode dormir com ele, ok, eu aceito. Pode trocar a fralda, pode, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, acho que o ser humano, quando ele se coloca, né, assim, a gente precisa do outro. Isso. Se a gente vive em sociedade, a gente precisa do outro, né? A gente aceita isso, aceita ajuda, aceita a ajuda do marido. Eu não tenho marido, pede. Pede, né, combina, né, tem os seus momentos. O marido não consegue, a cabeça dele não é essa, da mãe, da avó, da amiga. Vamos acionar isso pra gente não carregar esse tipo de sentimento que atrapalha a gente na vida também profissional. Né? Exato. E aí, gente, a ideia é que a gente pode gostar de tudo, ok, eu querer trabalhar, eu ter uma carreira, eu ser uma líder e eu gostar de cuidar da comida das crianças, de fazer lição com as crianças. A gente pode tudo e cada um, voltando ao respeito pelo diverso, pode querer coisas diferentes. Então, assim, acho que esse bate-papo hoje trouxe, inclusive, um pouquinho do que a gente conversou nos vídeos anteriores. Continue acompanhando que ainda tem mais assunto. Quem fala que eu ando só